Jandrei ou Young? Quem deve ganhar mais rodagem? Quem deve ganhar rodagem na ausência do Rafael? Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre essa situação que em um primeiro momento parece bem clara, mas aí é por isso que eu falo, não custa nada perguntar, porque aí a gente tem algumas informações interessantes. Primeiro ponto, Rafael foi convocado, né, para a seleção brasileira. O Ederson acabou sendo cortado por conta de contusão. O Ederson do Manchester City também revelado, né, passou pelas categorias de base do São Paulo. E aí o Dorival chamou o Rafael para ser ali o terceiro goleiro. Então, o Brasil chegando numa final de Copa América, o Rafael deve perder pelo menos aí 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Lembrando, Copa do Brasil e Libertadores, neste período as competições não vão acontecer. E aí o São Paulo vai ficar sem o seu goleiro, provavelmente o Rafael também não deve jogar a Copa América, né? Deve ficar somente no banco porque ele vai como um terceiro goleiro. E aí eu até entendo, né, quem critica, porque por mais que o Dorival tem os dois lados, né? O Dorival tem um ciclo dele que ele quer contar com jogadores de confiança. O Rafael, para ele, é hoje o quarto melhor goleiro que ele tem à disposição, por isso que ele levou. Porém, também tem o lado do torcedor de tipo, poxa, vai levar o cara para ser terceiro goleiro, não vai jogar e ainda vai prejudicar meu clube aqui. Eu acho que as duas óticas têm os seus pontos e deveriam ser respeitadas. Mas aí agora, nesses 9 jogos, né, que deve começar ali depois do confronto contra o Cruzeiro, né, porque a CBF ela tinha adiado a sétima e oitava rodada, paralisou o Campeonato Brasileiro, e aí ontem, né, na última noite da segunda-feira, terça-feira, da noite de terça-feira, divulgou uma nota afirmando que o Brasileirão retornou, vai retornar no dia 1º de junho, e vai retornar com a sua sétima rodada, então vai voltar de onde parou. Essas 2 rodadas que foram adiadas não vão lá para frente, vai começar tudo de onde parou, e aí o São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro, né? Que iria enfrentar na última segunda-feira, porém com adiamento, pensou-se que no dia 2 ele enfrentar o Corinthians, mas aí vai enfrentar o Cruzeiro, e essa vai ser a última partida do Rafael antes de ir para a Copa América. Ele vai estar à disposição contra o Águia, contra o Tajeres e contra o Cruzeiro, e depois dia 3, no dia seguinte, na segunda-feira, se apresenta para a seleção brasileira. E aí o São Paulo vai ter aí alguns jogos do Brasileirão sem a presença dele. E aí eu conversei com algumas pessoas para entender, tipo, como é que tá o Jandrei mesmo, tem algum outro goleiro. Eu até trouxe nas minhas redes sociais também a informação que eu obtive de que o Leandro foi chamado para treinar nessa semana, né, com o grupo, então aí eu já peixe, será que foi por conta da convocação? Ele já está se ambientando? Como é que tá? Vamos lá. Vamos começar pelo Leandro. O Leandro realmente foi chamado já para se preparar, para ele treinar nesse período para ser o terceiro goleiro ali. Há muita expectativa em relação ao Leandro, por mais que ele esteja até numa temporada abaixo, né? O sub-20 do São Paulo como um todo nessa temporada não tem sido muito empolgante desde lá da Copinha. Então, o sub-20 do São Paulo é um problema neste momento. Porém, o Leandro, pelo histórico, né, ele sempre foi muito promissor, então ainda se coloca muita ficha nele. Então a tendência é que ele seja aí o terceiro goleiro. O Felipe Preis, né, que era da base, também é da base, tinha tido aí algumas oportunidades para ficar no banco, para treinar, mas era muito mais até por uma questão de folga, de férias para o Leandro ali depois da Copinha. Foi aí, como o Felipe Preis ele não tinha disputado a Copinha, ele tinha folgado nesse período e se reapresentou com o elenco. E aí agora o Leandro vai ser o terceiro goleiro nessa ausência aí do Rafael. E aí fica a questão. Em um primeiro momento, o Jandrei vai ganhar oportunidades, né? Porque é o substituto natural, ele foi titular na vitória contra o H de Marabá quando o Zubeldia mandou os reservas para campo, é mais experiente, inclusive no confronto contra o Corinthians, eu acho muito irreal que o Zubeldia pense em colocar o Young, mas pelo que eu conversei com algumas pessoas, ele quer testar o Young. Ele quer ver o Young, porque é um cara que chama muita atenção por conta da estatura dele, né? A gente está falando de alguém com mais de 2 metros de altura, e hoje no futebol moderno, você ter um cara dessa envergadura é importante, né? É, é muito promissor também, fala-se muito bem do Young no clube. O São Paulo, inclusive, iria perdê-lo na temporada passada,
Ele tinha contrato, se eu não me engano, até agosto do ano passado, e o São Paulo apostou as fichas, continuou tentando até a última instância a renovação do goleiro, e assim conseguiu, né, apresentando um projeto, falando que ele tem que ter paciência, que futuramente ele deve ser o substituto natural do Rafael e tudo, porque há muita expectativa em relação a ele. E o Zubeldia é um cara que ouve bastante. Até ele tem um conhecimento do elenco, mas tem jogadores que ele só está vendo no dia a dia por informações. O Young é um deles. O Zubeldia falar abertamente que ele conheceu o Young antes dele chegar é uma mentira, é uma falácia. E ele não falou isso e nem vai falar. Então tem alguns jogadores que ele vai conhecendo no dia a dia pelo que ele vai ouvindo. E aí ele ouviu, né, que o Young é muito promissor, que é um baita goleiro, que treina bem, só que tem uma questão hierárquica nesse momento, que ele é o terceiro goleiro, ele até tinha se recuperado de contusão. O Young no início da temporada tinha ficado fora, ele tinha se contundido, se recuperou, ficou no banco inclusive na Libertadores, né, contra o Barcelona. E aí não se surpreendem se nesses jogos, não se surpreendam se nesses 9 jogos o Yogi tiver ali 2, 3 jogos, porque o Zubidia quer testá-lo, quer entender até em que grau de maturidade ele está para jogar. Foi algo que ele fez com o Patrick, por exemplo. Ele quer entender como é que está esse grau de maturação do Young. E me surpreendeu, né? Porque quando eu fiz essas perguntas para algumas pessoas, muitas me falaram: ó, não descarta o Young, cara. O Jandrei deve ser titular por mais tempo aí, mas não descarta o Young. O outro falou: ó, não é 100% confirmado. Acredito que o Young tem treinado muito bem. O Zubudia gosta do moleque. O moleque também tem uma boa saída de bola. Então, não se surpreendam caso o Young ganhar uma rodagem aí nesse período de 9 jogos, sabe? Eu acredito que a tendência é de, na maioria dos jogos, o Jandré acabar ganhando oportunidade, né? Desses 9 jogos aí, o Jandré, por exemplo, jogar 6, 7. Só que eu acho que pelo menos 1 ou 2 joguinhos ali, principalmente no Morumbi, quando o Zubildia fizer uma rodagem de elenco, porque nessas 9 rodadas serão jogos consecutivos, então o São Paulo vai precisar rodar o elenco, do Young ganhar aí algumas oportunidades. Ele tem sido muito elogiado, o Zubildia ele é um cara assim, se eu estou escutando coisas boas, esse cara tem algo para me agregar. Foi algo que aconteceu com o Patrick. O Patrick, pô, não teve oportunidade, mas é um cara de seleção de base, é um cara que está 7 anos sempre sendo convocado, pan-americano, pré-olímpico e tudo. Aí o Zubildia falou: pera, por que esse cara não está jogando então? Eu preciso ver ele em campo para ver o que eu posso ajudá-lo, para ver o que eu posso melhorá-lo. Então é algo parecido que ele pode fazer aí com o Young, tá? O Young é muito bem avaliado ali internamente. Então não se surpreendam caso o Young ganhe uma oportunidade aí nesses 9 jogos que o Rafael ficar de fora. Mas aí deixo a questão para vocês. O que vocês acham? Acha que ele deveria realmente fazer isso? Joga mais o Jandrei, mas dá 1 ou 2, 3 jogos ali pro Young? Ou não, tem que ser o Young logo de cara, ou o Jandrei logo de cara? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.